Você já arrumou o título para a live? Já tá no ar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais uma vez aqui, eu com o meu grande amigo irmão Bira. Obrigado aí pelo tempo que vocês vão dispor para nos ouvir. Tá? Mais uma vez, continência aqui para o meu amigo Bira, aqui, continência aqui para todos vocês. Tá? Vamos deixar o nosso amigo aí fazer as considerações iniciais. Tá? Agradeço a atenção de todos. Bira, está contigo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu solicito o pessoal dar o retorno do som para ver se está tudo ok, né? Pra gente começar logo a live, que hoje ela é meio... Não é que ela vai ser relâmpago, mas ela é meio corrida porque tem bastante assunto para falar, tá? Vou passar de novo aí. Se tem alguma coisa para falar aí, eu queria saber se o Cristiano Schultz já tá aí. Como é que tá a situação do som aí? Se tá tudo bem, tudo tranquilo. Vai falando aí, Faria. Pessoal, vamos começar a nossa live aí. Não sei quem que o Bira está aguardando aí. Não é que ela vai ser relâmpago, mas Peraí. então tá bom aí. Tá, beleza. Tá ótimo. Então vamos começar. Cristiano já está aqui. Cristiano, boa noite, minha continência. Tá? Seja bem-vindo. Cristiano tá dizendo que tá som clareza 5, então é 5 por 5, sinal e som, né? Tá certo, 5 por 5. Barra sinal e som. Som clareza 5. Boa noite a todos. Cara, antes da gente começar aqui, eu tava assistindo ali a CCJ, né? E aí me dá um asco quando eu vejo aquelas mulheres. Boa noite a todos e todas. Ô, presidenta. Oh, meu Deus do céu, parece uma zanta, velho. Mas vamos em frente. Coisa triste, né, Faria? Mas vamos lá? Vamos lá, Evo Morales. O assunto da Jovem Pan hoje é Evo Morales. Só fala de Evo Morales o tempo todo. Pouco se falou de outras coisas. E como eu falei, né? O pessoal não acredita no que eu falo, né, Faria? Eu falei que ia ter uma reação do Congresso, não falei? Alô? Então, e o pessoal, mas naquele Congresso não dá pra confiar. Rapaz, foi um tapa na cara do Congresso, questão de confiar ou não confiar. Pra eles é uma questão de honra. O que vai acontecer aí vai depender das malandragens do PT, né? Porque eles ainda tem os puxadinhos deles lá pra obstruir a pauta, etc. Eu não sei como é que vai ser isso. Mas vamos começar aqui. Primeiro falando sobre a fuga frustrada do presidente Evo Morales e a prisão do presidente do TSE. Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. Hoje ainda é domingo, 10/11 de 2019, que esse vídeo está sendo gravado por volta de 10h50 da noite. E eu faço questão de soltar esse vídeo ainda no domingo à noite, aí para madrugada de segunda-feira, porque eu fiz uma live ainda há pouco e eu queria na verdade atualizar algumas informações, e isso vai acabar perdendo o time da informação, então preferi soltar logo esse vídeo agora, tá? Sobre a fuga do Evo Morales, principalmente, e também acrescentar a informação da prisão da presidente do Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia. Antes, só queria lembrar para vocês o patrocinador aqui do canal, Instituto Borborema, fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. Confira lá, excelentes cursos, inclusive cursos do Felipe G. Martins, que é assessor especial de Assuntos Internacionais da Presidência da República. Um curso muito interessante que tem lá é o Utopia e Terror no século XXI, do Felipe G. Martins. Está aqui embaixo disponível para você no Instituto Borborema. E exatamente o que está acontecendo na Bolívia nesse momento. Mas vamos direto à notícia aqui, depois a gente discorre mais um pouquinho sobre esse assunto. O Evo Morales tentou fugir da Bolívia após a sua renúncia. Só que o que aconteceu? O espaço aéreo da Argentina, Chile, Peru e Brasil foram fechados para o avião do ex-presidente da Bolívia. Dessa forma, ele não consegue atravessar esse espaço aéreo, ele teve que retornar e pousar em Cochabamba. E ele está refugiado nesse exato momento, com as informações que estão chegando, ele está refugiado numa região de cocaleiros, né, de plantação de folha de coca, onde ele possui um bom trânsito ali com essas pessoas. Ele não conseguiu sair ainda da Bolívia porque o espaço aéreo está fechado para
o narcoditador Evo Morales. E complementando essa informação da tentativa de fuga, é chegada agora, por volta de 10h30 da noite, a informação de que o México oferece oficialmente asilo político para o Evo Morales. Então, a Argentina, que ainda é presidida por Macri, né, apenas no dia 10 do mês que vem que o Fernandes vai tomar posse, então por isso esse fechamento do espaço aéreo argentino, ele não consegue sair da Bolívia, mas a embaixada do México que é governado por um esquerdista, ofereceu asilo político para o Evo Morales. Inclusive, a embaixada do México em La Paz, né, na Bolívia, já aceitou como refugiado 20 membros do então governo executivo de Evo Morales, né, dos ministros ali, alguns ministros que renunciaram e funcionários do governo que estão indo para o México. Então, primeiro eles vão para a embaixada, ficam naquele território e vão tentar negociar aí a saída do país, tá bom, pessoal? Então, atualizando a informação, fuga frustrada do Evo Morales até o momento, 10h53 da noite, e o Evo continua na Bolívia e na região dos Cocaleiros. Indo agora para a questão da presidente do TSE. Ela foi presa ainda há pouco. Essa presidente do TSE, ela renunciou hoje pela manhã, quando o Evo Morales solicita dá aquele recuo, né, e tenta realizar novas eleições. Ele disse que ia trocar os membros aí do Tribunal Superior Eleitoral, numa forma de legitimar essa nova eleição. Era a última cartada do Evo, né? Ele não contava aí com a censura dos militares, não contava com o repúdio dos militares, os próprios militares pedindo a renúncia do Evo. Então ele viu que tudo se perdeu e ele renuncia e tenta fugir. Então essa mulher, ela tinha renunciado já pela manhã. E agora à noite ela foi presa disfarçada de homem. Ela estava tentando fugir vestida como um homem. Então eu trago aqui a atualização da notícia do portal R7, onde mostra que ela tentou fugir, né? Ela era uma presidente do TSE, que foi uma das principais responsáveis pela fraude. A Maria Eugênia Choque Quispe, neste domingo, renunciou à presidência do Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia, foi presa em meio aos distúrbios que ocorrem no país, após Evo Morales entregar o cargo de presidente do país. Quem também renunciou, e aqui já responde inclusive algumas perguntas lá da live que eu fiz mais cedo, quem também renunciou foi o vice-presidente. Pela Constituição da Bolívia, assumiria o vice-presidente. Como ele também renunciou, no caso agora teria que assumir, né, a chefe do Poder Legislativo. Vamos ver se ela também vai renunciar. Então há esse cenário de uma transição constitucional. E aí sim poderíamos abrir o espaço para uma nova eleição. O presidente Jair Bolsonaro já se pronunciou, o Ernesto Araújo também, o ministro, o chanceler. Inclusive o chanceler reafirma que não há golpe de Estado. Essa narrativa de golpe de Estado, inclusive, foi dada pelo governo do México, esse governo que está oferecendo o asilo político, né? Então, natural que eles vão emplacar a narrativa de golpe de Estado, mas o lado brasileiro já afirmou, né, que é o anseio da população. O Evo tentou fraudar uma eleição, o que por si só já tira toda a legitimidade da continuidade, até mesmo da tentativa de um novo pleito com o Evo Morales. Então, o país caminha para a pacificação, né, caminha aí para uma saída de Evo Morales, provavelmente será negociada nos próximos dias, ou podemos ter algo mais inusitado, que é a prisão de Evo Morales, e aí sim ele poder ser julgado por algum tipo de crime, algum enquadramento. Bom, vou atualizar porque ele gravou ontem à noite, certo? O Evo Morales Júlio, não vai ser preso. Não, viu? Ele não vai ser preso. Peraí, deixa eu falar um negócio aí, cara. Tá, o Evo Morales não vai ser preso. As autoridades já falaram que não vão prender ele. Porque rolou um vídeo na internet aí dizendo que tinha um policial dizendo que os superiores mandaram prender ele. E aí, sei lá, se é chefia de polícia, quem é que foi? Eu não entendo nada porque é no estrangeiro, é diferente daqui, né? Deve ser o chefe da Polícia Federal lá. Ele pegou e falou que não vai ter nenhum mandado de prisão contra o Evo Morales. Só que eu tenho que concordar um pouquinho com... Vocês vão ficar bravos comigo, José Maria Trindade, mas, pô, dava pra ele tentar
chamar de imediato as eleições, né? Solicitar o partido a ficar no governo para chamar novas eleições, ele não se candidatar, tá certo? E entregar o poder, não fazer desse tipo. Então, sumiu ele, sumiu a vice-presidente e, se eu não me engano, sumiu o presidente do Congresso Nacional. Os 3 que podia receber sumiram. Agora estão decidindo lá quem que assume. E tem uma outra coisa, Faria, que ele não falou aqui. Que o Evo Morales, ele falou na televisão que renunciava, mas ele não foi assinar o ato de renúncia. Você ficou sabendo disso aí? Não. Ele não assinou ainda o ato de renúncia. Ele está querendo conotar. Sabia. Olha como é a esquerda aí. Ele está querendo conotar que foi um golpe de Estado, entendeu? E, na verdade, ele não quer conotar como se fosse renúncia. Mas vamos em frente aí. Algum enquadramento que possa ser feito dentro da legislação boliviana. Então, esse é o cenário atual. Brasil consolida aí o seu apoio às democracias na América do Sul e rechaça completamente qualquer iniciativa esquerdista do Grupo de Puebla, do Foro de São Paulo. Então, um grande dia, tá? Apenas uma atualização. Ele tentou fugir, mas devido ao fechamento do espaço aéreo, ele ainda está na Bolívia nesse exato momento. Então esperamos agora que a polícia vá atrás do Evo Morales, assim como foi atrás da Maria Eugênia Choque Quispe, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive tive algumas pessoas aí confundindo, dizendo que a polícia estaria prendendo membros da Suprema Corte da Bolívia. Não, está prendendo apenas da Corte, né, do Tribunal Superior Ezra Prado falou isso, só mentiroso. Que esteve envolvido diretamente com essa fraude, né, com essa tentativa de calar, de sufocar a democracia boliviana. Então temos um cenário muito favorável desse exato momento. Espera só um pouquinho. Tem um boletim Ezra Prado. Fala aí. Não, o Ezra Prado falou que todo Superior Tribunal Federal lá da Bolívia estava sendo preso. Mentira. Todo o quê? Não escutei. O superior Tribunal lá. Não. Que é o nosso aqui. Peraí, só um pouquinho. Aí eu vou ter que dar uma... Não, presta atenção. É porque lá eles chamam Superior Tribunal Eleitoral. Eles chamam Superior. É diferente daqui. Não, Superior não. Supremo Tribunal Supremo. Tá, eles chamam Supremo Tribunal. Então, eles Ezra divulgou isso. Todo mundo que está envolvido, viu, Ezra? Te dei esse ponto aí. Não, tem outra coisa. Não, peraí, deixa eu terminar, pô. Deixa eu dizer que o Ezra tá certo. Deixa eu dizer que ele tá certo. Todo mundo que está envolvido com a fraude eleitoral foi preso. Inclusive a presidente. Mas é porque lá eles chamam Supremo. E aqui a gente chama Superior. Por isso que dá essa confusão. Fala. O Ezra Prado, agora ele pegou um tempo maior. Como assim? Como assim? Você vai falar para mim? Como assim? Como assim? Ó, Bolsonaro não ia subir a rampa. Aham. Bolsonaro está com câncer terminal. Aham. Bolsonaro não assume poder. Aham. Há 3 semanas atrás, Bolsonaro cai. Aham. Não caiu. Agora o Ezra Prado colocou para 2020. 2020, Bolsonaro cai. Ou seja, ele está só ampliando o prazo. Ele está tentando derrubar o Bolsonaro, né? Só que ele bate, o homem só cresce, então sinto exatamente, muito só que agora ele colocou o prazo a 2020, entendeu? O ano que vem, entendeu? Quer dizer, aí quando chegar em 2020, aí ele coloca 2021. E assim por diante, tá? Ele vai esperar o Bolsonaro ir pro túmulo para depois, lá com 90 e poucos anos, eu falei que ele ia pro túmulo. Um dia todo mundo vai, né, Faria? Só não sabemos. Lógico, Cada dia um dia a menos, né, Vila? Vamos em frente. A realização de novas eleições e que possa, né, ter um governo de transição que realmente consolide a democracia na Bolívia. Não podemos aceitar com normalidade, né, um país que cria reeleições atrás de reeleições e o cara que vai toma o poder em 2006 e se mantém, tenta se perpetuar, mesmo com um referendo que não legitimava mais o Evo Morales. O Evo Morales, quando ele tentou fazer um plebiscito, um referendo, para a população decidir se queriam dar a ele o direito de uma nova reeleição, o povo votou contra. Mas como o esquerdista geralmente não respeita referendo, não respeita a decisão popular, assim como foi o governo
colombiano da esquerda que fez um referendo com relação às Farc, né, e depois também não aceitou a opinião da população, o Evo fez a mesma coisa lá na Bolívia e emplacou, mesmo com a desaprovação, ele emplacou essa eleição, perde a eleição, né, muito claramente, mas através de fraude ele tenta se perpetuar no poder. Então, parabéns aí ao povo boliviano, tendo novidades aí nesse assunto, teve novidades nesse caso, eu trarei aqui no canal Vista Pátria para vocês. Inclusive, eu compilei aquela live que acabou ficando com 50 minutos, né? Às vezes a pessoa não assiste um vídeo muito extenso, e coloquei lá no canal Frutuoso, né? Compilei ela ali num videozinho mais curto. Se você ainda não assistiu, assista lá, vou deixar aqui também o link no final desse vídeo. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para passar para vocês, mesmo vindo o vídeo indo tarde ao ar. Creio que a informação, né, seja urgente e seja necessária o quanto antes para quem tem sede, né, de notícia de verdade. Então se inscreva aqui no canal Vista Pátria, compartilhe esse vídeo para poder chegar a mais pessoas. Se você gostou do conteúdo que você assistiu aqui, deixe o seu gostei aqui embaixo e não deixe de verificar os cursos do Instituto Borborema, principalmente aí os cursos voltados, como eu falei, do Felipe Martins, que tem muito a ver com esse tema de geopolítica, para você se aperfeiçoar no entendimento. Dessa forma você ajuda o canal Vista Pátria e também ajuda a tua cultura, ajuda o teu conhecimento investindo em você, tá bom? No mais, é isso, pessoal. Queria agradecer você que assistiu até aqui. Até a próxima, meus amigos. Lembrando que todo dia agora terá live no canal Vista Pátria por volta de 8 da noite a 9 horas da noite. Eu sempre vou publicar um pouquinho de antecedência, eu vou publicar o horário certinho, aí vocês vão acompanhando e a gente pode ter um bate-papo, trocar uma ideia aqui no canal, tá bom? Inclusive amanhã terá a participação do Paulo Henrique, tá? do canal Paulo Henrique Araújo, vai participar aqui, vai ser um grande reforço para podermos falar desse assunto aí da Bolívia, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau, forte abraço a todos. E aí, Faria, fala aí. Ô, Sirlene, respondendo a Sirlene aqui, Bira, o Leudo ainda está fora do ar? Não, ele está fazendo live, Depois o Faria vai lá, hoje. Aí depois ele faz o bloco para vocês, diz o que o Leudo falou. Não. Sobre isso aí, não? Não está recebendo nada? Nem disso. É que é? Tá recebendo um dinheirinho para falar o que o Leudo disse, não? Você tá de sacanagem comigo, já não basta o Cristiano me sacaneando aqui, você vai me sacanear também, vem, caramba. Para com isso. Ô, pessoal, me defende aí, pelo amor de Deus. Cristiano me sacaneando, agora o Bira começa a me sacanear, aí tá de sacanagem, né? Vamos lá. Vamos lá, da próxima. Faz o comentário, você quer comentar, eu comento. Não, eu comento, então. Pode comentar. Tá, é o seguinte, pessoal, vamos lá. O que aconteceu lá? Só para... Tem muita gente falando, pô, eu não tive a oportunidade de ver ainda. Eu vou olhar, tá, Cristiano? Sem falta, tá? Ontem foi domingo, foi danadinho, tinha que dormir. Segunda-feira é punk, mas eu vou dar uma olhadinha hoje. Tá aí lá no quartel, não deu pra ver, não. Bom, pessoal, só tem muita gente comparando a situação do Evo Morales com a situação do presidente Jair Messias Bolsonaro. Bom, como eu falei, as bases foram à rua, né? Os deputados e senadores estavam no final de semana nas suas casas, como eles fazem sempre, vão consultar as bases. Bom, ficou feio para eles, entendeu? E o que aconteceu? Hoje tá a briga, nós vamos colocar aqui no final. Eu estava assistindo ali no final, antes de a gente entrar aqui, um pedacinho lá, a briga vai ser grande. Só que lá na Bolívia, a questão é de... A OEA mostrou que houve fraude eleitoral. E o povo aloprou, o povo pediu... eu vi uma retrospectiva da Bolívia aí. Valeu, Clarinha. Falando quantas revoluções e quantos ditadores a Bolívia já teve. Bicho, a Bolívia velho já perdeu metade do seu território, entendeu? Já tem sempre muita corrupção, sempre muita gente subindo ao poder, narcotráfico mandando no país e assim vai. Bom, há quem diga que... eu não posso confirmar, que o Evo Morales foi excluído pelos eles não chamam de plantadores de coca, né? Para ser o presidente da Bolívia. E tá lá, né? Escondido no meio dos plantadores de coca agora, naquela região cocaleira lá, certo? Portanto, faz sentido. Só que o povo só saiu pra rua quando o exército falou assim, ó, tá liberado. Não tô nem aí, vocês fazem o que quiser. Aí, mano, apertou, porque a população
sentou a borracha no povo, quebrado com a casa do Evo Morales. Então, quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Lá é bem o contrário. Lá eles deram um basta para a corrupção de esquerda. Tá certo? Então não tem nada a ver com o Brasil. O Brasil fez isso pelas urnas. Agora, se vocês querem um exemplo de como seria, e outra coisa, mesmo que tenha uma nova eleição agora, vai demorar para a dona Bolívia se levantar. Você não acha, Farid? Concordo com você, Bira, porque todo o processo, né, é como está acontecendo no Brasil, né, Bira? Foram aí, se nós formos levar em conta direitinho, desde a época de Fernando Henrique Cardoso, foram 30 anos. E agora o pessoal cobra muito, né, o Bolsonaro, né? Pô, o Bolsonaro não está nem com um ano que ele está no governo. E agora, aproveitando a brecha aí, que eu falei mais cedo aí na minha live, o Bolsonaro, ele recebeu conselho do alto comando das Forças Armadas para esquecer o Lula. O Bolsonaro, ele tem que mostrar, segundo as Forças Armadas, ele tem que mostrar o que ele está fazendo em prol. Inclusive agora, foi mostrado agora, né, hoje, o verde e amarelo, né, os novos empregos no país, né. Então, agora foi o que eu falei na minha live anterior. Bolsonaro, não se preocupa com o Lula, não, que o Lula nós combatemos aqui. Ele continua mostrando o que ele está fazendo em prol do país, e nós aqui vamos rebater o Lula. Agora, aqueles canais que dizem, Bira, não pronuncie a palavra de Lula, vai a merda, tá? Tem que pronunciar assim e tem que mostrar o que esse filho da puta tá tentando fazer. Opa, tá? calma. Não, filho da P, tá? Desculpa a expressão, filho da P. Mas porque é o seguinte, Bolsonaro segue com o plano de governo, seus ministros seguem com o plano de governo, que o Lula, nós, patriotas aqui, damos conta dele e nós vamos sempre combatê-lo, tá? Contigo, Beira? Vamos passar para a próxima gravação, então. A postura do presidente em relação ao STF e Lula derruba a versão de autoritário. Vamos ver. Olá. Enquanto grandes acontecimentos agitavam o Brasil, eu estava em João Pessoa, capital da Paraíba. Alexandre Garcia. Tirei a foto com um companheiro meu de Reino Animal, esse jegue simpático. Eu fiquei com uma pena dele ter que carregar o carrinho e tal, mas enfim, era a sobrevivência de um catador de lixo. Mas eu postei, teve muito sucesso a foto, em que eu pus um dito latino que eu gosto muito. Asinum asinus fricat, significa um burro coça o outro, né? Em geral é assim que acontece no gênero humano, né? Pois é. E eu estive na praia, olhando a Ponta Seixas, o extremo oriental do país, ponto mais a leste do Brasil, e vocês podem ver aí na foto que a praia tá limpinha já, tá sem o óleo. Bom, vamos aos assuntos de hoje. Bem, gente, o que a gente viu aí nesses últimos dias é que um condenado a 20 anos por peculato, um ex-governador de Minas Gerais, um pioneiro do mensalão tucano, Eduardo Azeredo, foi solto, né? Estava condenado. Mas o Supremo decidiu que, condenado, né, e confirmada a condenação pela segunda vez, ainda assim não basta para um corrupto ser preso e cumprir exemplarmente a sua pena. O mesmo aconteceu com o cérebro do PT, José Dirceu, condenado a quase 31 anos, né, naquele mensalão imenso do PT. Ele foi o primeiro a ser denunciado ainda no primeiro semestre, no primeiro mandato de Lula, né? Chegou a ser condenado até pelo poder a que ele pertencia, o poder legislativo. Perdeu o Ministério da Casa Civil de Lula, perdeu o mandato de deputado e, com todas essas condenações, está livre aí, por decisão do Supremo. Tinha sido anulada até uma prisão preventiva, que era para evitar que ele continuasse a delinquir, que alterasse provas, que pudesse pressionar
pressionar testemunhas, né? Então foi condenado, foi recondenado, né? Mas foi solto. E condenado a 8 anos e 10 meses de prisão, na primeira vez, e depois no tribunal a que ele recorreu, Tribunal Federal Regional, o ex-presidente Lula, né, foi solto também, logo no dia seguinte, né, o Supremo decidiu no dia seguinte ele já estava solto, já estava voltando para São Paulo de jatinho, né, embora tivesse já uma segunda condenação, que está lá no Tribunal Recursal, né, o Tribunal Regional lá de Porto Alegre, há 12 anos e 11 meses, sempre por receber presentes de empreiteiras, aí no caso de Atibaia, réu mais meia dúzia de vezes, né? Formou um governo dele, da Dilma, que acabou com a Petrobras, BNDES, usou as estatais, né? Já na fase final, provocou a maior recessão da história do Brasil, que causou 12 milhões de desempregados. Foi um estrago incrível, né? Mas, enfim, está solto. Foi decisão do Supremo, a gente, né, respeita decisão do Poder Judiciário. Tem que respeitar. Isso é a democracia, é a lei, né? A gente respeita. O Supremo disse, em outras palavras, que a prisão de um condenado, seja ele corrupto, seja ele assaltante, na corrupção, nos assaltos, ele ganhou muito dinheiro, a prisão desse condenado só vai acontecer quando ele tiver gastado com o advogado todo o dinheiro que tem. Esse é o cerne da decisão do Supremo. O Congresso também tem sua responsabilidade nisso. Quem foi que os constituintes de 88 que puseram isso lá, né? Além de ter posto isso na Constituição, essa coisa meio nebulosa, né? O Supremo decidiu em 2016 que podia prender quando tivesse esgotado a segunda instância, porque é na segunda instância que se esgotam as provas, se esgotam os fatos, né? É o momento em que o sujeito é condenado. Dali para frente ele vai ser condenado sempre, só vão discutir o tamanho da pena, né? Mas decidiu aquilo e voltou atrás agora. O Congresso teve tempo, o Congresso tem poderes constituintes, o Congresso teve tempo, tem propostas de esclarecer isso na Câmara e no Senado. E o Congresso nada fez. Os nossos representantes agora estão correndo lá, estão fingindo que estão correndo, porque quando chegar ao plenário, eu me pergunto quantos estão de rabo preso, querendo que essa história permaneça, né? Eu só posso ser preso enquanto quando eu não tiver mais o dinheiro que eu passei a mão, né, para pagar advogado. Aí sim eu vou ser preso, porque eu vou recorrendo. Veja o Paulo Maluf. Ele acabou a execução da pena dele começou 25 anos depois do crime, um quarto de século. É um caso típico. Esse é o arcabouço que a Constituição deu para a gente, né? Então podiam ter mudado. E tem uma coisa, né? Lá no artigo 60 da Constituição, diz que não podem ser objeto de decisões, né, a propostas. Gente, eu não sou ninguém para adicionar alguma coisa à pessoa de Alexandre Garcia, tá? Mas como contribuinte, né? E como pessoa, como cidadão, a gente fica olhando. Aí a gente para pensar. Por que existem tantos recursos? Porque existem advogados e existem custas de causas. E essas custas, às vezes, quem faz parte da corrupção tem condição de pagar. Porque uma pessoa comum, uma pessoa normal, não consegue pagar. Ou ele é podre de rico para poder pagar. E aí, parece-me que uma vez, numa discussão numa rádio, acho que eu já disse isso aqui, os caras começaram a falar mal de exército, falar mal dos seus amados, falar mal, o pessoal sabia que eu estava na live. Live não, numa rádio, né? Numa rádio. Eu estava de ouvinte, era na hora do almoço. Eu falei, e para que servem os advogados? Para mim são burocratas da lei, porque se a lei fosse bem simples, bastava o juiz, o promotor e a pessoa. Você incorreu nesse artigo aqui, você tem noção, você sabe ler? Sei. Senão eu botava uma pessoa que sabia ler do lado dele. Quer dizer, se criou um arcabouço do direito romano
que você, para entender agora para que precisa disso. Tá. Aí, agora já vendo aquela confusão que é essas monte de comissão que tem também para ter um monte de senador e deputado, né? Para conseguir deixar a coisa bem difícil de ser aprovada no país. Eles chamam isso de representatividade. Eu chamo isso aí eu chamo isso aí de festa, para não dizer outra coisa, tá? Aí o que acontece? Estão lá discutindo o sexo dos anjos. Mas quem está pagando a luz, quem está pagando a água de lá, o cafezinho, os salários ricos deles, maravilhosos, quem está pagando as viaturas que levou, quem trouxe, todos somos nós. E é uma ineficiência que nós não concordamos. Quem está pagando o salário do Supremo Tribunal Federal, que fez uma coisa que a população não queria, somos nós. Todo esse imbróglio que tem, toda essa como ele falou, do tempo que leva para julgar uma causa. Quantas vezes dá para recorrer a essa causa? E outra coisa, suponha aí de um fato acontecido com um familiar seu, um estupro, uma coisa que parece uma besteira, né? Que um estupro às vezes seja tão forte quanto um assassinato. Por quê? Porque a pessoa não vai esquecer aquilo no resto da vida dela. Aquilo vai marcar a vida dela para sempre. Aí o babaca é rico. Aí ele vai até segunda instância, vai até... Não, ele não vai preso, não. Sai rindo ainda de todas as audiências, ainda se duvidar, sai pela porta e ainda te dá tchauzinho assim. Essa injustiça tem que mudar. Não é por causa de Lula, não. É porque ela tem que mudar. Peraí, Beira. Quer falar alguma coisa? Quero. Primeiro respondendo a Clarinha aqui. Primeiro que eu adoro carne de porco, tá? Costelinha de porco, então nem se fala, tá? Agora, os presentes do Lula foi muito caro, né? O que o Alexandre Garcia está falando aí. Só fazer um comentário aqui. No final do ano, quando eu ainda estava na ativa, as empresas doavam ferro elétrico, doavam máquina de furadeira, esse tipo de coisa que era sorteada na festa de final de ano, né, como ocorre também nas empresas particulares, e faz um sorteio lá e a pessoa sorteada, ela ganha aquele prêmio lá, tá, um ferro de passar roupa, uma furadeira, aquela festa de final de ano que no Exército é feito, aliás, nas Forças Armadas são feitos, e nas empresas privadas também, comemoração ao final do ano, fechamento do ano, né. Aí, quando veio, eu tinha um estafeta meu, né, que quando tinha que comprar coisa na cidade, Bira, ele ia lá, dava lista para ele, né, ele comprava e tal, e ele voltava com presente, só que eu não sabia disso, né. Aí o cabo Moisés chegou para mim e falou assim: ô Sub, é correto receber presentes de empresas, receber presentes particulares? Eu falei, não. Mas por que o senhor está recebendo? Eu falei, eu estou recebendo? Onde? Quando? Ele falou, o estafeta, ele chega todo dia no ônibus lá, na Kombi lá, cheio de presente lá, fala que ele vai dar o presente para o senhor, que a empresa mandou dar. Eu falei, então na hora que ele chegar, você me chama ele. Fui lá, chamei, Bira. Aí eu falei, não, eu, você, Moraes, que era o cabo, e o soldado, que era o estafeta. Eu falei, vem cá, que história é essa que eu estou recebendo presente? Aí apertei ele e falei, não, eu usei o nome do senhor. Quer dizer, o meu nome estava sujo. De cabo para baixo, meu nome estava sujo, né? Todo mundo lá, o Sub vai lá e ganha presente, só ele que ganha, né? Aí eu peguei e falei assim, ô seu filho da P, você vai falar agora na frente de todo mundo o que você fez com esses presentes que você ganhou da empresa, que era para ser sorteado no final do ano, para todo mundo aqui, né, na festa de final de ano. Aí ele pegou, perante todo mundo, ele confessou, eu usei o nome do Sub, mas na verdade era eu que estava levando para casa. Aí eu dei uma cadeia no filho da P, entendeu? Aí eu falei, pô, é um presente do Lula aqui, né? O presente do Lula aqui é caro, pô, pelo amor de Deus, né? Nem se compara a um ferro de passar roupa, né? Mas eu passei por uma situação que usava meu nome e eu não devia coisa nenhuma no cartório, entendeu? Só fazer esse parênteses aí, segue em frente, Bira. Falando nisso, falando em dever no cartório, o Luciano Huck saiu com um vídeo na internet, que eu nem quis colocar aqui, dizendo que o jatinho não é só foi alugado. Foi alugado. Eu tenho
há controvérsias. Há controvérsias. Eu também tenho. Eu também muito suspeito, é muito. No mínimo ficou suspeito. Quantas empresas tem para alugar jatinho, ô Bira, no Brasil? Inúmeras. Agora não. Há controvérsias. Eu nem vou falar nada. Mas vamos em frente aqui. Tendentes a abolir direitos e garantias individuais. Está lá. Agora pode abolir os 60, aí sim. Né? Tira os 60, não existe mais a tal cláusula pétrea. Né? Vamos ver quais são as tendências lá, o que se vai fazer. Né? Agora eu queria lembrar, para vergonha nossa, dos países filiados à ONU, só nós fazemos isso. Outros países, o sujeito, na primeira instância, já vai preso, inclusive por modo preventivo. Né? Aqui também vai. A prisão preventiva, mesmo antes de condenação, se o sujeito é suspeito de alterar provas, de forçar testemunha, de continuar matando, de continuar estuprando, de continuar praticando pedofilia, de continuar assaltando, aí tem a prisão preventiva. Né? E continuar tentando atrapalhar a justiça para levantar os atos dela. Ora, todo mundo sabe que o Lula tem um monte de dinheiro escondido por aí, e o que ele vai estar agora fazendo que é correr atrás do quem está devendo para ele, de quem deve o dinheiro para ele, tomara que ele tome bastante calote, né, porque está tudo com testa de ferro, para pegar dinheiro para achar maneira de pagar para calar a boca dos outros, ou vai ameaçar. Ponto. É um bandido altamente perigoso que está solto. Ele vai nos interesses dele. Você pensa que ele vai só em interesse de partido? Ele vai nos interesses dele. Ele tem uma porção de processo para chegar ainda, gente. Era o caso dele, uma prisão preventiva, sim. Até que acabasse os processos dele. Está nos direitos e garantias individuais, lá na linha 61, se não me engano. Bom, e o país, gente, o país recém estava começando a se recuperar de décadas de corrupção, de vergonha, de direito de bandido. A Lava Jato estava lavando a nossa alma também. Agora vem esse golpe, né? Esse golpe da impunidade, né? É um choque de impunidade que o Supremo joga sobre a gente, mas o Supremo, eu digo, não está sozinho. O Supremo está acompanhado dos constituintes de 88 e dos congressistas de 2016 para cá, que não fizeram nada. Né? Bom, aí a gente pergunta, né? Lula solto estará livre? Pense. Ele vai andar na rua, ele vai andar pelos shoppings, vai passar na praça, vai ao cinema. Eu acho que não. O primeiro restaurante que ele entrou, quando ele saiu da cadeia, ele já foi expulso. Então eu acho que não. Ele pode até andar por aí, como tá o pessoal do PT que a gente vê nos vídeos, né? Todo mundo xingando, no ônibus, no avião, né? Em tudo que é lugar. Mas eu acho que o pessoal agora perdeu a paciência. Jatinho particular. Lula solto estará livre? Bom, a postura do presidente da República em relação a outros poderes, ou a outro poder, no caso judiciário, tá? Dentro do sonho de Montesquieu. Separação de poderes, independência de poderes, harmonia entre poderes. O presidente da República respeitou a decisão. O presidente da República respeitou a soltura de um condenado, de um prédio do Poder Executivo, de uma instituição do Poder Executivo. O que mais que o presidente da República fez? O presidente da República derrubou aquela narrativa, aquela versão, aquele bordão, aquela propaganda de que ele é autoritário. E agora? Como é que vão chamá-lo de autoritário? De que jeito? Vão ter que chamá-lo de quê? Deixo com vocês. Bom, foi um exemplo de tolerância, de respeito às instituições e respeito ao adversário. Já o condenado solto fez os discursos que vocês ouviram e viram, né, cheios de ofensas a instituições da democracia, autoridades, agentes da lei, naquele costumeiro linguajar. Eu não vou pôr nenhum adjetivo aí, não precisa. Uma das afirmações dele foi, abre aspas, temos que seguir o exemplo do povo da Bolívia, do Chile e do Equador.
do Chile tentaram derrubar o presidente, não conseguiram. Mas o presidente da Bolívia renunciou, não aguentou. Eleição de outubro, contestada pela Organização dos Estados Americanos como fraudulenta, e o povo nas ruas, ele não aguentou. Tem uma declaração dizendo que foi um golpe cívico, político e policial. Na verdade, o que faltou no finzinho para ele foi apoio das Forças Armadas. O comandante das Forças Armadas foi lá e disse: olha, não está mais presidente, só tem que renunciar. Ele renunciou o vice-presidente, não tem substituto, renunciou o presidente da Câmara, não tem substituto também. Então, vai ter que ser resolvido dentro da democracia, sem dúvida, né? E é uma senhora defecção nos objetivos do Foro de São Paulo. É um desfalque feio nos objetivos do Foro de São Paulo, né? E, por fim, queria registrar aqui eleição, né, nesse mesmo domingo, eleição na Espanha. Socialistas ganharam, mas já não são maioria absoluta. E quem mais cresceu foi a direita, que tinha 24 cadeiras, 24 deputados, e pulou para 53. Mais do que dobrou, né, o seu poderio lá. Isso influencia também, de alguma forma, Portugal, que está ali do lado. Enfim, era essa a nossa conversa, encerrando este domingo tão cheio de novidades. De Brasília, Alexandre Garcia. Pessoal, Alexandre Garcia, hein? O homem sabe o que faz, hein? O homem sabe o que fala. A gente complementou um pouco aí, mas, de maneira geral, como eu queria dizer o seguinte, não foi, a soltura do Lula não foi aquela situação assim tão importante para o Brasil. Isso não foi de importância nenhuma para o Brasil. Eu vou voltar a falar isso. Já fui xingado, já alopraram comigo por causa eu falei isso aí. Não, porque você vai ver, rapaz, eu estava conversando com um amigo meu lá antes de sair do quartel, fecharam as torneiras deles. O que ele tem é o que ele escondeu por aí, está escondido. Mas até ele movimentar qualquer grande vulto, qualquer grande... Tá todo mundo de olho nele. Eu acho até que ele tá mais suscetível a qualquer coisa do que quando ele estava na cadeia. Aliás, ele nem queria muito sair da cadeia, não. Vamos ver se ele vai casar mesmo, né? A cadeia não vai casar? Diz que vai casar, né? Diz que vai, né? Diz que vai. Então, tô esperando o casal dele, vamos ver como é que vai ser, o que vai acontecer nesse casal. Ele não sai como um salvador de ninguém, não. E muito pelo contrário, ele sai como o Barba Reis, que tá todo mundo atrás dele. Porque o Barba Reis é o seguinte, ele foi liberto da cruz, mas o Barba Reis não devia para muita gente, crimes que ele tinha cometido. E o pessoal queria ver os crimes deles. Eu não sei qual que é o final do Barba Reis, se alguém souber aí, mas que eu saiba... Ele... Não, a Bíblia não fala, a Bíblia não fala. Mas que eu saiba, ele tinha... Se ele estava na cruz lá, porque ele tinha dívida. Então, já que não teve a cruz para ele... Eu acho que pegaram o Barba Reis. Mas o final de Barrabás não está na Barrabás. Não tá na Bíblia, o final de Barrabás. Pois é, mas eu acho que conhecendo o povo judeu, eu acho que não acabou bem para ele. Ele não deve ter tido um final muito feliz, né? Mas a Bíblia não fala. Major Cláudio Martins está aí, ó. Não, já mandei minhas continências para ele. Joana, boa noite, sou Bibira e todos. Boa noite, Joana, nossa continência. Então, como o próprio falou deixa eu ver aqui, sextou. Eu vou achar aqui, me perguntaram aí. No Povo, disse que há 3 dias atrás, né? Isso aqui é o Povo de 8/11. Diante do discurso de deixar a cadeia, Lula anunciou o casamento com a namorada Rosângela da Silva, conhecida como Janja. Ainda na ocasião, o ex-presidente aproveitou para beijar a socióloga, conseguir a proeza de ser presa, arrumar uma namorada, estar apaixonado a ela
e ela aceitar se casar comigo, disse antes de beijar a socióloga. E aí? Tá bom pra vocês aí? Oh, valeu, Cláudio. Pois é, ela é socióloga, uma tal de Rosângela, socióloga. Tá em casa, né? Vamos em frente, gente? Vamos. Essa aqui é engraçada, né? A Jovem Pan, o Paulo Guedes descarta a candidatura em 2022 e disse que entende zero de política. Vamos ver isso aqui. O ministro da Economia, Paulo Guedes, me recebeu nesta sexta-feira no seu gabinete, aqui no centro do Rio de Janeiro, para uma conversa de aproximadamente 1 hora em que se falou sobre vários assuntos. O governo, segundo ele, vai acabar com o DPVAT e espera, já no ano que vem, recuperar o selo de bom pagador de grau de investimento. O resultado da melhora na atividade econômica, que, segundo Guedes, deve crescer mais de 1% esse ano e pelo menos 2,5% em 2020. Sobre o cenário internacional, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez algumas críticas à performance e ao comportamento do Mercosul nos últimos anos e chamou o bloco do Cone Sul de uma incubadora de fracassos econômicos. Sobre a tentativa, o desejo do governo brasileiro de colocar o país na OCDE, o ministro Paulo Guedes afirmou que o Brasil está com a senha na mão, aguardando para ser chamado. E se a Argentina, que está na frente, não embarcar, o Brasil vai embarcar nesta viagem. Vamos acompanhá-lo aqui na Jovem Pan. Nós pegamos a nossa senha e estamos na fila esperando. Não desejamos mal à Argentina, também não estamos contando que nós vamos passar à frente da Argentina. Quer dizer, nós estamos com o nosso número, a nossa senha na mão, esperando a hora do embarque. Se ela não ouvir a chamada, nós vamos ser chamados para o embarque. Sobre o Mercosul, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo Bolsonaro não vai abrir mão de uma máxima, de um princípio: aumentar a conexão da economia nacional com a economia global. Se a Argentina não quiser se abrir para o mundo, o futuro do Mercosul será uma incógnita. Quando fechamos o acordo com os argentinos do Mercosul, a premissa era clara: vamos juntos nos integrar às cadeias globais. Enquanto eles tiverem essa intenção, nós estamos juntos, sem problema nenhum. Se eles não tiverem essa intenção, nós seguiremos. Nós não sabemos, vai ser o que tiver que ser. Paulo Guedes aposta que, com a melhora nos indicadores da economia brasileira, crescimento de pelo menos 1% esse ano e de ao menos 2,5% no ano que vem, e um déficit fiscal primário estimado para esse ano entre 70 e 80 bilhões de reais, o Brasil estará credenciado para receber já no ano que vem o selo de Investment Grade, grau de investimento por parte das agências de classificação de risco. Acho que sim, eu acho que o Brasil será grau de investimento ano que vem. Não sei se no começo do ano, mas eu acho que à medida que está ficando claro que o nosso trabalho é consistente, não é o trabalho de um ano, mas era uma economia que era fechada e ficou aberta, era uma economia que tinha inflação alta e agora baixa, é uma economia que trocou o mix de política econômica. Isso é muito importante. Em 2020 vai começar a ficar claro para todo mundo. Sobre o fim do seguro DPVAT, Guedes afirmou que esse é um compromisso de campanha do presidente Bolsonaro de tirar do cangote de brasileiros e empresários o peso de tributos e impostos. A indústria vive um pouco disso, né? É algo que talvez o consumidor aprove, quem tem veículos aprove. Paulo Guedes voltou a fazer críticas ao regime de partilha de produção no pré-sal e afirmou que esse sistema foi condenado pelas petroleiras nos leilões realizados esta semana aqui no Rio de Janeiro. Quero dividir todo o ônus que possa ter acontecido nessa descoberta que fizemos de que o leilão sob forma de partilha não é o mais conveniente. Da mesma forma que vamos estar trabalhando junto aí para frente, mas eu acho que a coordenação continua sendo da área de Minas e Energia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, descartou também a possibilidade de, no futuro, em economia decolando como ele prevê, se lançar na política ou eventualmente como candidato à presidência da República. Zero política,
Zero política, zero política, zero de interesse. O presidente mesmo fala corretamente. O PG entende de política tanto quanto entende de economia, ou seja, zero. Há então o ministro da Economia, Paulo Guedes, que nos recebeu nesta sexta-feira em seu gabinete na sede do Ministério da Fazenda, agora o Ministério da Economia, aqui no centro do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viega. Aí eu queria só fazer um somatório aqui. No programa lá com Bial, o ministro da Infraestrutura falou que não tem essa pretensão de ser presidente. Olha só como eles tentam jogar um contra os outros. Tá entendendo? Tentam jogar um contra os outros. Eu não lembro agora onde é que foi, que fizeram uma entrevista com o ministro Sérgio Moro, se ele pensava em se lançar para presidente da República, ele falou que não tem essa intenção. E agora, só faltava perguntar para o Paulo Guedes se ele tinha intenção, porque, por exemplo, o FHC se elegeu porque foi ministro da Economia do Itamar Franco, não foi isso? Foi isso, né? Se não me engano, foi isso. Eu posso estar errado, hein? Alguém pode me corrigir. Não foi. Cláudio Martins, isso aí já é trabalho do nosso grande ministro da infraestrutura, viu? Estão passando tudo, todas as bolas. Tomara que agora faça uma pista decente em João Pessoa, viu? Porque eu já desci em João Pessoa aí, meu irmão, parece que o avião não vai parar, não. Tá, a pista é curtinha, cara. Tá louco. E à noite ainda. À noite. Fui para um estágio de manutenção lá. Mas vamos lá. Isso aí eu vi. Você fez assim, Vera? Você fez assim? Eu fiz assim, não. Eu fiz assim, eu segurei. Não sei onde é que eu podia. O Cristiano Schultz está falando sobre o noticiário que a ANEEL quer tarifar energia solar. Eu não entendi nada. Bulhufo isso. Por que isso está acontecendo? Eu não tenho que eu quero olhar de perto. Por que eles acham que pode tarifar a energia solar? No sol de graça, porra. Ninguém agora vão tarifar também a energia eólica? Porra, não, pelo amor de Deus, estranho isso, né, cara? Muito estranho. Ué, que eu saiba, a energia solar já existe em várias casas aí, é de graça, só tem que instalar o equipamento. Deixa eu ver, nós estamos aqui agora com 53 minutos de live, certo? E agora vamos para a última pauta. Então, agora eu vou cobrar vocês, geral, vou cobrar geral. Eu falei na sexta-feira para parar de frescura que ia haver uma reviravolta e quem deveria fazer a reviravolta era o Congresso Nacional. Eles estão agora lá no Congresso Nacional sentando a porrada um no outro. E eu parei para olhar uma olhadinha para ver o nível do discurso da senhora Cocai, né, que eu vou colocar aqui para vocês antes de eu colocar o áudio. Essa foi foda, Bira. Deixa eu achar aqui, como é que é o nome desse deputado aqui, que eu sempre esqueço o nome dele, Sóstenes, com o deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM. Eu vou colocar aí para vocês verem, opa, o nível do debate que está agora lá na Câmara dos Deputados, na CCJ, mais especificamente, da Câmara dos Deputados. Vamos lá. Eu acho muito interessante, porque quando o Supremo decidiu suspender as investigações, e suspender, inclusive, as investigações sobre os dados do COAF, e impôs que o COAF, ou qualquer outro dado, só pudesse validar qualquer tipo de investigação com autorização judicial, houve um silêncio sepulcral da base de Jair Bolsonaro. Só vamos lembrar que nesse problema do COAF tinha uma porrada de petista também, entendeu? E aí, ó, muito mais petista. Não, mas ela esconde isso, né? Ela não fala isso. E eles também do PT ficaram no silêncio quando teve isso aí. Não falaram nada. Porque ali estava se tecendo o manto da impunidade de Flávio Bolsonaro. Estava ali se tecendo o manto da impunidade para impedir que os indícios que apontam o caráter criminoso da família Bolsonaro e do senhor Queiroz pudessem ser investigados. Portanto, houve silêncio. Ninguém falou que haveria que se posicionar contra o Supremo. Eles é o clamor das ruas. O clamor das ruas nós não vimos no último sábado.
no último sábado, os atos, um ato aqui em Brasília que foi chamado com um anúncio de página inteira do Correio Brasiliense, que deve ter custado muito caro, mas não havia pessoas que pudessem justificar esse clamor das ruas. Mas uma corte como o Supremo Tribunal Federal tem que atender ao clamor da legislação e do Estado Democrático de Direito, porque foi o clamor das ruas que libertou Barrabás e que crucificou Jesus Cristo. Mas esse clamor das ruas nós não vimos. Aliás, a população está amargando a precarização das relações de trabalho, está amargando um desemprego, está amargando a retirada da sua aposentadoria. E aqui se diz, há um clamor das ruas. Eu quero saber se algum deputado se sentiu constrangido quando Flávio Bolsonaro foi protegido no processo de investigação. Ou se algum deputado se sentiu constrangido ao se perceber que a milícia está na antessala do Palácio do Planalto. Na antessala do Palácio do Planalto. E como respondem estes, a dinastia, que acha que ainda está sobre a monarquia ou o império? Responde ameaçando, ameaçando e ameaçando. Estão ameaçando Lula com a Lei de Segurança Nacional. É uma covardia deste presidente, que é réu confesso, porque ele disse de forma muito clara, até os que não conseguem ler a Constituição conseguem ler o que foi dito, quando ele diz que foi Moro que o levou à presidência da República. Como se calaram os bolsonaristas e a base do governo quando foram divulgados palavras do Ezra Prado, viu? Que o Poder Judiciário, com a toga rota de Moro, estava atuando de acordo com o calendário eleitoral. E aí eu me pergunto, ai, que medo esses que eles têm de Moro, e aqui que eles têm de Lula, e que se utilizam de Moro para poder penalizar e tirar Luiz Inácio Lula das eleições de 2018. Que medo que tem de Lula, porque Lula representa a eliminação da fome. Lula representa alguém que saiu das entranhas da dor e da delícia de ser brasileiro e consegue dialogar com o povo. E eles sabem, e Lula foi muito claro, deputado Patrus, ao dizer, eles sabem que eu fui condenado de forma injusta e eu durmo todos os dias com consciência tranquila, mas eles seguramente não têm a consciência tranquila. Aí me vem alguém aqui dizer que é preciso sim preservar a presunção da inocência, mas prender antes do processo transitado em julgado. Como é que eu vou considerar que há uma presunção da inocência se a pessoa está presa? E mais de 40% dos presos, disse bem o deputado Renildo, mais de 40% dos presos neste Brasil são presos provisórios. Provisórios, não tem qualquer tipo de condenação. E ali me vem dizer que é preciso preservar a inocência, a presunção da inocência. Mas... Fala. Ô, Bira, todos os países da ONU, o único país que não está levando agora prisão em segunda instância é só o Brasil. Tem países da ONU que, em primeira instância, o cara já é preso, segunda instância é preso. Agora o Brasil é o único que tem que correr. Agora, correr a terceira instância, a quarta instância, porque agora vai existir até a quarta instância. Uma causa civil, por exemplo, tudo bem o cara ser preso em segunda instância, mas uma causa de crime envolvendo assassinato, estupro, envolvendo roubo, etc. Aí os bilhões de colarinho branco. Pois então, isso deveria ser primeira instância, deveria nem ser segunda. Exatamente. E aí ele ia recorrer preso. Aí ele recorreria preso. Aí já ia cumprindo a pena dele. Tá entendendo? Mas vamos voltar aí. Mas Bira, PT, essa Érica Cocai, então, que é nojenta. Calma, mas o problema aqui é que tem o contraponto. Vamos escutar, calma. Vamos escutar então, vamos lá. Calma, você tá nervoso já. Não, tô nervoso não. A liberdade é o dom maior do ser humano.
é um dom maior do ser humano e não pode ser um joguete a ser utilizado para determinar os processos eleitorais. Por isso, eu me pergunto que medo que se tem de Lula. E aqui tivemos mais um réu confesso. Aquele que diz que Dilma foi apeada pelo antipetismo, porque sabe... Para concluir, deputado. Porque sabe que ela não cometeu qualquer crime de responsabilidade. Portanto, larguem de ser hipócritas e larguem de ser aqueles que defendem os milicianos e o malfeito da dinastia e sigam a Constituição brasileira no seu princípio de presunção da inocência. Respeite. Para encaminhar contra o requerimento pelo prazo de 5 minutos, o deputado Sóstenes Cavalcante. Senhora presidente, nós acabamos de ouvir o discurso daqueles que querem lamear outros com a lama deles. Todo o Brasil sabe que quem profissionalizou a corrupção nesse país, que ela sempre existiu, foi o desgoverno que passou 16 anos instaurando corrupção, quebrando a Petrobras, fundos de pensão. Aí vem pra cá com esse discursinho agora de que não tem nada disso. Saquearam tudo, roubaram tudo, quebraram o país, quebraram a nossa economia e vem pra cá com esse discurso de que não tem nada a ver com isso e que tem que soltar bandido, tem que soltar quem tá na cadeia. Não! Nós não vamos ficar silentes com aqueles que quebraram e fizeram arruaça com a economia brasileira. Não passarão aqui com esse discursinho fácil, não. O Brasil sabe bem o que aconteceu nos 16 anos que essa quadrilha se instaurou no palácio do outro lado. Cooptou este parlamento com mensalão, com petrolão e tudo que era ão que existia. E agora querem vir para aqui dizer que não tem nada com isso, que eles são os pais dos pobres. Pai de pobre não rouba a nação, não. Pai de pobre não rouba a dignidade daqueles que estão nas filas de um hospital esperando a saúde que o PT roubou. Que os aliados e puxadinhos que estão aqui obstruindo essa votação... Clarinho, toma! Tá lá, é só olhar no painel. Roubaram a saúde dos brasileiros, roubaram a educação, ficam falando na educação, roubaram tudo. O ônibus do caminho da escola foi pago durante o governo deles 30%, 40% mais do que é pago hoje. E querem falar, e querem dar uma de paladinhos da moralidade aqui? Não, não, aí não, por favor. Nós precisamos colocar as coisas nos devidos eixos. Cada um assuma a sua responsabilidade ou irresponsabilidade que teve nesse país. Agora vem pra aqui, pousar de santinhos, daqueles que não tem nada a ver com o que passou, tem sim, são responsáveis. E a história não vai deixar nenhum dos senhores e das senhoras impunes. Eu vou deixar os 2 minutos que resta do meu tempo desse caminhamento ao deputado Bibo que me pediu. Muito obrigado. Alô, senhor muito presidenta, grato. Senhor presidenta, eu tô com o meu tempo. Senhor presidenta, não é Vou organizar. Vou organizar. Essa é a mania. Esta é a educação do PT. Esta não é possível. Eu sinto muito. Então, a deputada que respeite. Respeite, porque o PT, além de não respeitar o bolso dos brasileiros, há poucos instantes, quase que o petista agrediu. E o tempo está parado, senhora presidenta. A deputada quer um remedinho? A deputada não tomou o remedinho hoje? Devolvendo a palavra para encaminhamento ao deputado Sóstenes. Cortei o microfone, deputado Bilbo. Por favor, deputado Sóstenes, para o restante do seu tempo. Senhora presidente, como eu vim aqui hoje para trabalhar a madrugada dentro
se necessário for para dar resposta ao povo brasileiro, eu não vou continuar usando o restante do tempo do caminhamento, por respeito ao deputado Bibo, que gostaria de compartilhar com ele, e vamos à votação, que o Brasil quer votação rápida e prisão em segunda instância. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre colega, porque o PT tem essa... Deputados, eu cortei o microfone. Vamos manter a ordem e seguir o regimento. Nós vamos passar agora, então, para a votação. Deputados, eu peço tranquilidade. Eu cortei o microfone. Peço tranquilidade. Deputado Bibo, Vossa Excelência terá tempo para falar posteriormente. Nós seguiremos com a lista. Agora, então, para orientação de bancada, pelo tempo de 1 minuto, como orienta o PT. Aí eu cortei, né, gente? Com certeza o PT orientou não, né? Quer comentar aí, Faria? Ô, Bira, eu fico imaginando que... Cara, na época do governo militar isso não acontecia. Imagina se isso acontecesse dentro do quartel, cara. Essa Maria do Rosário aí, eu vou falar para você, é uma débil mental. Essa Érica Cocai é uma débil mental. Tá? Querer inocentar o Lula, gente, tá de sacanagem com a nossa cara. Quer dizer que aqueles bilhões que foram recuperados lá, foi fantasma, ô Bira? Foi fantasma? Aquele dinheiro lá foi fantasma? Não vamos nem lembrar disso agora. Assim, não, mas ó, tem que relembrar sim. Não, que aquilo lá foi fantasma. Isso aí é a gente perder tempo, ficar relembrando tudo. Não, mas segundo a Maria do Rosário, a Érica Cocai, o Lula é inocente, cacete. Ué. Mas essa é a história delas, que o Lula é inocente, que o Moro condenou o Lula para poder ser ministro. E quando ele assumir a pasta de ministro do Supremo Tribunal Federal, vai ser outro escândalo que você vai ver. Você vai ver. Vai ser outro escândalo. Mas ele Com certeza. Mas ele vai assumir. E o PT vai bater em cima da tecla de que ele ele condenou o Lula para isso e vai votar contra. Vai ser vai usar contra a Lava Jato. Vai ser um tendel. Bom, de qualquer forma, a gente já está mais de 1 hora já de live, né? Então, eu quero deixar aqui só minha última palavra, dizer para vocês que eu disse que isso ia acontecer. Tá gravado. Está gravado. Tava todo mundo, ai, que raiva. Ai, que não sei o que. Eu falei, pessoal, a saída é o Congresso. Vocês acham que o Congresso vai ficar parado? Enquanto nós estamos conversando aqui, o pau tá fechando lá, noite adentro, dentro da Câmara dos Deputados, né? Então, na CCJ lá. Então, gente, isso é para mostrar que, em vez da gente procurar fixar no erro, a gente fixa na solução. Essas são uma das soluções, são 3 que eu já falei. Tem no Senado, tem a do Sérgio Moro e tem essa que já é antiga, que já está há bastante tempo, se não me engano, de 2016, se não me engano, essa que estão votando agora, tá? Então tem várias delas. Agora, a outra quer colocar como a prisão em segunda instância que quebra causa pétrea. Não é causa pétrea. Não é. A causa pétrea está envolvida com ser condenado, ou seja, ser condenado culpado. Essa é a causa pétrea. O fato de se ele é preso antes ou depois para começar a cumprir a pena, durante ou depois do julgamento, é uma decisão da autoridade, está escrito na Constituição. O que eles estão fazendo aí é dar uma redação mais repuscada, menos seca, vamos dizer assim, particularizada dessa parte dessa emenda aí da PEC, que vai corrigir o problema da Constituição até vir uma próxima Constituinte, mas que nós não temos a menor condição de colocar agora. Essas são minhas considerações finais, Faria. E aí, o que você manda? Eu estava assistindo aqui ao vivo, antes da gente entrar aqui, depois eu vou dar continuidade, porque eu pausei aqui, né, na televisão aqui, né, da CCJ, né, eu vou dar continuidade aqui para não perder o que está acontecendo. Eu dei uma pausa aqui. Pessoal, vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade. Inocentar Lula. Lula é inocente. Lula é um coitado, briga pelos pobres. Não.
Lula escravizou os pobres com Bolsa Família no Nordeste. A grande verdade é essa. O pessoal antigamente pensava assim, não, mas o Lula deu Bolsa Família, então tem que votar no Lula. Quer dizer, escravizou as pessoas, né? E Bolsonaro deu o 13º para o Bolsa Família, sem escravizar. Lula foi... como é que fala? Lula foi denegrido a imagem dele no Nordeste? Foi. E o Bolsonaro foi elogiado no Nordeste. Então o pessoal pensava, o Nordeste é tudo Lula. Não, já está mudando a cabeça do pessoal do Nordeste, que é a região mais pobre do país. Está mudando já essa mentalidade deles. Agora eu vou falar para vocês, como nós estamos com mais de 1 hora aí de live, fazer as considerações. Eli, a live está muito boa, mas o tempo já esgotamos nosso tempo aqui, tá? Agradeço aí, porque quando a live está boa, os comentários estão bons e a gente participa dos comentários, realmente a gente esquece do tempo, tá? Pessoal, como eu termino a live, continência aqui para o meu amigo, aqui, irmãozão Bira, continência aqui para todos vocês, tá? Major, continência. E como eu termino a live, nossa união, né, é muito importante, continua sendo importante a cada dia que passa, principalmente com a verdade, que é a coisa mais importante que nós procuramos aqui no nosso canal, tá? De coração para coração. Um beijo no coração de vocês com o maior respeito. E amanhã, com certeza, estaremos de volta. Valeu, gente. Cuidado aonde vocês pegam informação. Cuidado com o que vocês escutam e não repitam qualquer coisa. Primeiro vem aqui para a live para a gente conversar e aí a gente conversa. Certo, gente? Boa noite. Valeu. Boa terça-feira que vem. Valeu.